aproveitando que a gente falou aí de casos de saúde, envolvendo casos de saúde, a gente também tem um convidado especial neste bloco, que é o doutor Paulo Roberto Santos Silva, pós-PhD em Medicina na Unifesp, fisiologista. Ele já nos ouve, já tem condição, doutor Paulo? Vamos ver. Ah, aqui, ó, já dividindo a Tudo bem? tela. Doutor Paulo Roberto Santos Silva, seja muito bem-vindo ao Terra Bolistas. E já aproveitando já logo de cara, a pergunta que não quer calar, o senhor com toda essa experiência, uma lesão de tornozelo ali, do tipo que foi a lesão do Neymar ou a lesão do Danilo, por mais que não seja uma lesão grave, mas é uma lesão que dá tempo de voltar num torneio de tiro curto, como é a Copa do Mundo, doutor Paulo Roberto Santos Silva. Forte abraço ao senhor. Bom dia. Igualmente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar um pouquinho de ciência, né, para o esporte, até para melhorar a qualidade dos profissionais que atuam nele. Bom, na verdade, as lesões ligamentares, elas vão sempre depender do grau que ocorreu. Então, grau 1 ou grau 2, se a gente não sabe qual foi, provavelmente deve estar nesse patamar. Grau 1 ou grau 2 é a lesão do Neymar. Nesse caso, como ele é um atleta, normalmente de 7 a 10 dias é o que a literatura preconiza. Porém, nós não sabemos, na verdade, porque isso é um segredo médico, né? Quer dizer, o doutor Lasmar deve estar ali com a pulga atrás da orelha, porque, ao mesmo tempo, ele não pode, digamos assim, tirar a esperança de um atleta de calibre internacional como o Neymar de dar uma notícia tão ruim para o esporte brasileiro. Portanto, a gente não sabe. Então, qualquer coisa que nós aventarmos aqui é puramente especulação. Agora, Mas ô fica aí doutor Paulo, a perspectiva, não é? desculpa te Diga. interromper, mas aí aproveitando a experiência do senhor, o Barsetti ele trazia esse questionamento aqui, né, na participação dele, que no pronunciamento do doutor Lasmar, ele ficou com uma pulga atrás da orelha, que se fosse alguma coisa mais leve, o médico já falaria logo de cara, já confortaria a aflição nesse momento de todos os torcedores brasileiros. Na sua experiência, o senhor também concorda com essa visão do Barsetti? Quer dizer, o fato de não termos essa declaração que acalma o torcedor logo de cara é um sinal preocupante ou pode ser só uma tática ali da comissão? Como que o senhor enxerga isso? Não, eu também penso como o Barsetti, eu achei interessante ouvir as considerações dele, eu achei muito interessante porque, de fato, o médico, quando ele se depara com uma lesão menos intensa, logo ele fala para a imprensa e está tudo certo. Mas no caso do Neymar, eu vi as imagens e realmente o tornozelo dele virou uma bola, né? Muito Literalmente inchado. É. a Sim. bola da Copa. E isso é que me preocupou. Então, mas como eu te disse, a gente não está lá. Então, eu não sei agora como é que eles vão consertar isso, porque se for uma lesão grau 2, grau 3, não vai dar para ele, entendeu? Porque, como eu te disse, olha, numa pessoa normal é de 14 a 21 dias, se for grau 1, grau 2. Se passar para o grau 3, esquece, acabou a Copa para ele, não tem mais. Agora, num atleta, de 7 a 10 dias, passou de 10 dias, provavelmente é uma lesão até mais séria, não é? Então, ele Que- vai fazer todas as tentativas fisioterapêuticas para tentar colocá-lo numa condição mínima para que ele possa jogar. Mas aí é só ele que tem, digamos assim, o patamar, né, dessa lesão. Como é que está o ambiente da lesão? Nós, de longe, não temos como falar absolutamente nada, a não Uhum. ser torcer. Posso fazer uma pergunta pro Claro, doutor? fiquem à vontade também quando Tá bom. quiserem perguntar, a mesa é de vocês. Doutor, só uma pergunta. Independente do grau da lesão, caso o atleta volte a jogar, no caso do Neymar, qual tipo de sequela que ele fica? Ele consegue ainda render assim, em alto nível ou não? O que a gente pode esperar de um atleta que volta de uma lesão como essa? Não, ele certamente voltará a render do mesmo jeito. É claro que vai precisar estar totalmente sarado, né? A lesão precisa estar totalmente consolidada, e aí ele passa a treinar normalmente e aí readquirir o condicionamento atlético que ele precisa. É só isso, porque esses dias parados certamente também vai interferir no condicionamento Com atlético certeza. dele.
já é um outro problema, tá bom? Tem razão. É importante a gente deixar claro para vocês, comunicadores, que os mecanismos das lesões, elas são multivariados, não é? Então, existe a lesão por contato, que foi a do Neymar. Existem as lesões sem contato, que às vezes o cara está correndo e pisa num buraco, lesionou, não é? Mas existe também aquelas lesões por falta de condicionamento atlético, condicionamento físico, né? Vocês imaginem que um atleta que tem, por exemplo, um fôlego pulmonar baixo, o que é o fôlego pulmonar? É a capacidade cardiorrespiratória que o atleta tem de se deslocar dentro do campo. Qual é o índice marcador dessa capacidade? Chama-se VO2 max, consumo máximo de oxigênio, volume máximo de oxigênio. Quanto mais baixo é esse índice, que é um índice universal, e é bom que vocês aí, jornalistas, comecem a entender um pouquinho dessas tecnologias, até para entender quando um time, uma seleção, ou um jogador começa a cair muito rendimento durante o jogo. Provavelmente, esse consumo máximo de oxigênio está baixo. E quando ele está baixo, as demandas do jogo são tão altas que ele começa a fazer muito mais força muscular do que deveria. E aí, o que acontece com a fibra do músculo? Começa a ficar cansada. E se ela fica cansada, ela fica susceptível a lesões. Então pode ser uma lesão por estiramento, Muito vai dar um pique, isso. vai dar um pique, estoura o posterior da coxa. Isso vocês estão cansados de ver, eu creio, né? E é o ponto que os treinadores tanto cobram quando a gente tem um calendário apertado, né? Isso. Que fala não tem assim, tempo de descansar. E muita gente que não é do futebol fala, É. mas é jogador, ganha bem, tem que jogar quarta e sábado e Sim. não tem que reclamar, mas É ser humano, né? É, porque imagine o desgaste muscular que você tem uma partida, gente. Sim. Tem jogador que corre. Eu tava falando com o Yuri Alberto esses dias, ele falou: não, eu corri mais de 10 quilômetros no Ô, jogo. louco. Você Eu não corro imagina o 3. desgaste que eles têm em cada partida. Não, e não muita é só coisa. correr, né? É correr, é controlar a bola, é O ter visão aspecto periférica, emocional. emocional, exige é tudo. muito do corpo. Lateralidade, é Sim, tudo isso, né? Sim. De fato, isso que vocês estão comentando é importante, é complexo, mas vocês sabem que hoje nós estamos tendo muitos problemas com a preparação atlética no futebol brasileiro, né? Sobretudo no futebol feminino. O nível de preparação física está muito complicado, né? Então, o que acontece? Esse índice que eu falei para vocês, esse marcador, por exemplo, nos homens, qual seria o ideal? Que ele tivesse por volta de 60 mililitros de oxigênio por quilo de peso do corpo. Uma mulher bem treinada, uma atleta do futebol feminino, por volta de 55. Nós avaliamos aqui recentemente uma equipe de um clube grande, que eu não vou falar o nome, por uma questão ética. Então, o que aconteceu? Nós pegamos meninas do futebol feminino com um VO2 de 39, quando ela tinha que ter 55. E, acima de tudo, gordas, né? Então, como é que você pode querer render no futebol, se você não apresenta esses indicadores de desempenho? Quando você avalia dentro do laboratório, você verifica um monte de indicadores. E os indicadores são o quê? São as pistas que você precisa para levar para o treinamento e, com o treinamento, trazer aquele atleta ou aquele atleta para aquele índice mais próximo. Aí é o quê? É o treinamento. Então, se o preparador físico não tiver muito bem qualificado, né, em termos de conhecimentos fisiológicos, modelagens de treinamento, ele não vai fazer o treinamento correto. E aí a menina vai para o jogo e aí começa a se lesionar, ninguém sabe por quê. E é o que a gente encontra aqui. Né? Meninas com 30% de gordura, quando é que isso é possível? Quando elas têm 13 e 19, vão lesionar. E as mulheres lesionam muito mais que os homens, por uma questão anatômica. Né? Então, o controle das cargas de treinamento tem que ser com métricas fisiológicas. E isso está devendo muito hoje no futebol brasileiro. Doutor Paulo, já caminhando aqui para o nosso final, que a gente está com o tempo apertado, essa questão da Copa do Mundo, a gente tem uma Copa do Mundo hoje que é no meio da temporada europeia. O calendário do futebol europeu é diferente do calendário do futebol brasileiro, né? Enquanto para o calendário do futebol brasileiro a temporada acabou, na Europa, dessa vez, a Copa do Mundo, por ter sido em dezembro, caiu no meio do calendário europeu. E aí fica uma dúvida, né? Porque é no meio da temporada europeia, teoricamente, os jogadores teriam que estar mais inteiros
mais descansados. E antes da Copa a gente teve muitas lesões, né? A França, por exemplo, pô, sofreu aí, principal Demais. dos desfalques com o Benzema, mas enfim, Kanté, 5 Kanté, cortes, eu Pogba, enfim. Mané. Mané. Mané, quer dizer, ausências sentidas aí na Copa do Mundo pela questão muscular. O fato do calendário europeu ter sido no meio, né, indica uma má preparação dos clubes. É pior jogar no meio, é melhor jogar no final da temporada? Dá pra gente trazer isso, uma resposta assim do ponto de vista da ciência, da saúde, doutor? Na verdade, é como eu te falei, o processo ele é complexo, ele é multivariado, são diversas variações que existem dentro de um treinamento de um atleta de alto rendimento, e automaticamente, como a gente não está ao lado dessas equipes, então nós não sabemos como é que foi o planejamento. Mas, a princípio, assim, teoricamente, os jogadores que estão na Europa, eles estão com uma preparação atlética melhor. Por quê? Porque eles já estavam em competição, fizeram pré-temporadas, portanto, eles teoricamente se prepararam melhor, enquanto que os brasileiros que ficaram aqui e terminaram as competições, já terminaram no final, menos preparados. Por quê? Porque a carga de treinamento que foi dada a eles terminou e eles já foram convocados para a seleção. E a carga na seleção brasileira, eu não sei como foi, talvez o Brasil não teve tempo de fazer um aprimoramento da capacitação atlética desses jogadores brasileiros. E assim eles foram para a Copa do jeito que eles estavam. Então é muito difícil a gente falar de resposta de lesões, porque você não sabe como é que esses atletas estavam em termos desses indicadores de desempenho. Mas é fato. Se não houver controle através de métricas de treinamento, e isso tem que ser feito com regularidade, você perde o caminho da estrada. Você perde a sinalização de como esse atleta está para uma competição de alto nível, como é a Copa do Mundo. Tá certo, doutor Paulo Turma, mais alguma pergunta? Não, ele foi bem didático, né? Muito esclarecedor, Muito né? esclarecedor. Deu pra entender bem. Queria agradecer. VO2 máximo, hein? Com certeza. Agora vocês podem perguntar assim, como é que está o fôlego pulmonar do atleta? Como é que está o VO2 máximo? Não, eu vou Falaram dar assim, palestra agora. Exatamente. Depois que eu bater minha bolinha ali no sabadão. Oi? Depois que eu bater minha bolinha sabadão com a turma do Águias do Vale, eu vou dar palestra depois do jogo, falando como é que tá esse nível aí. Leandro, a única dúvida que eu fiquei foi, qual que era o fôlego pulmonar do Ronaldo quando ele jogou no Corinthians acima do peso? E do Walter, que E também aí tava... mostra que e o aí? Ronaldo Não, também é extraterrestre, né? Mas Porque o jogar no Valtão também, Corinthians- né? O Maradona também, né? Exato. Acima do peso. Então não sei se essa questão aí... Tô brincando, doutor. Não, é uma questão física, é uma questão fisiológica, Sim. mas obviamente que a técnica também, às vezes ela Lógico, sobrepuja claro. algumas aspectos. Mas, quando é preciso aquela movimentação mais dinâmica, aí, faltando o VO2, não vai dar. É como se o tanque de gasolina tivesse baixo. É O verdade. carro não É o carro isso. O não carro vai é andar. bom, mas É, já existe há um tempinho. Não tem carro que existe. Exatamente. Doutor Paulo, simpatia, muito obrigado pela participação e que as portas estão abertas aqui. Vamos torcer para que não tenha mais casos de lesões na seleção brasileira, mas se a gente tiver, a gente retoma aqui um contato com o senhor, tá certo? Que legal. E se vocês quiserem um dia, quiserem vir conhecer o nosso Centro de Excelência Médica da FIFA aqui no HC, por favor, é só fazer contato que a gente recebe vocês com o maior prazer. Vamos Que preparar legal. uma pauta aí com o pessoal do Estadão e do Terra, tá bom? Tamo junto. Bacana. Um abraço. Um abraço, Valeu, doutor. doutor. Tchau, 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 tchau.